Vamos lá, vou tentar fazer esse vídeo bem rapidinho sobre Península Ibérica, tá? Dead Fish, resquícios da Península Ibérica. Textão aí que eu fiz faz tempo, quando eu tava fazendo a cadeira de Península de Contemporânea. Eu fiz um artigo sobre um cara chamado Antero de Quental, que ele é um açoriano lá, que escreveu em 1870 sobre, que ele estudava em Coimbra, né? Ele era um poeta ali, ele era um filósofo, poeta, era um cara, um letradaço, assim. Escreveu aí uma crítica contra o pensamento da escola de Coimbra, que eles estavam muito voltados às questões de escrever de forma rebuscada, coisas do passado, enquanto a literatura já tinha avançado aí para falar de questões sociais e tudo mais. E ele vai e faz uma conferência ali, né, uma conferência do discurso lá em 1871, no Cassino de sobre por que Portugal e Espanha tinham decaído tanto assim em protagonismo na Europa em relação à Holanda, a própria Alemanha que já tinha surgido, França, então, estava mais, né? Porque querendo ou não, a gente sabe, né, que Portugal e Espanha foram, desde 1375, lá com a dinastia de Avis, Portugal e Espanha foram os primeiros a se lançar no mar, ter o descobrimento da América, contornar a África, chegar na Índia. Cristóvão Colombo, em nome da coroa espanhola, vem em 1492 para descobrir as questões, né? Todo mundo sabe disso, acho que na escola a gente aprende. E esse cara em Santana de Quental tá lá junto com outros letrados lá, acho que da época, né? Discutindo essas questões, por que Portugal e Espanha perderam protagonismo, né? Nessa época, né? 1871 eles já não estavam dentro lá como potências econômicas, como países que estavam com a indústria, né, com todas as coisas que estavam acontecendo e tudo mais. E, porra, tipo, 1415 ali pra frente até 1650, por aí, porra, Portugal e Espanha eram donos, bem dizer, tinham um aval aqui da América e a Igreja Católica e tudo mais. Só que a Faculdade de Coimbra, de Salamanca e outras faculdades ali, elas não estavam mais produzindo intelectuais assim que fossem fazer alguma mudança, seja no campo da invenção, ou das tecnologias, ou até da literatura, ou da filosofia. Dá uma apagada, né, em Portugal e Espanha, né? E em 1600, em 1540 e 1600, entre 1580 até 1640, o trono português fica vago, né? Por causa lá da história de Dom Sebastião, lá, eu acho que tem e a Espanha fica como regente ali, os espanhóis ficam como regente de toda a Península Ibérica, né? E então, depois ali, em 1640, Portugal consegue ali, uma espécie de aval com a ajuda da Inglaterra para, né? E volta tudo, e ali começam as relações portuguesas com os ingleses, e a gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas enfim, eu não posso dar uma aula toda de história sobre o que aconteceu na Península Ibérica e tudo mais, porque senão eu vou ficar falando muito. O que eu quero dizer é que esse artigo aqui que eu fiz é baseado nessa conferência do Antero de Quental que ele falou. Ele exalta o passado ibérico, desde o Império Romano e tudo mais, e depois como Portugal e Espanha se lançam a mar antes, como Portugal vira uma nação lá em 1385 como primeira nação, como línguas nacionais, a língua portuguesa, a língua de Castela, o Reino de Aragão, as comunidades autônomas que tem na Espanha hoje, né, que sempre se viraram muito bem. E ele evoca ali, tem um problema no trono, ali 1868 mais ou menos, no problema 69, né? Ou 1870, tem um problema ali no trono espanhol de novo, e estão se procurando novas pessoas para o trono ali espanhol, e ele propõe uma nova União Ibérica ali, com mais autonomia, baseada naquele federalismo americano lá, que já está 1870, acho que está o Lincoln ali, já nos Estados Unidos. A Guerra de Secessão vai até 1866, eu acho. A Guerra, né, de Secessão dos Estados Unidos, né, Norte versus Sul, aquelas coisas. E daí ele faz um apelo sobre o passado, Camões, Cervantes,
vários padres lá, várias coisas. E também faz uma crítica, né, à Igreja Católica que freou os avanços dentro das universidades e faz uma crítica muito forte que os portugueses e espanhóis vinham para as Américas conseguir dinheiro, fazer essas coisas e voltavam para a península, em vez de se tornarem novos burgueses, novos intelectuais ou novas coisas, eles compravam títulos de nobreza para se manter no status quo, né? Que eles se importavam muito com o status quo de como se via socialmente, enquanto a Inglaterra estava lá com a Revolução Industrial, os holandeses estavam aí fazendo trajetos no mar e algumas... Então, estavam divergindo ali da França, que também tinha suas coisas que estavam rolando, e ele faz uma crítica a isso, né? Ao pensamento ibérico, né? O pensamento cortesão, o pensamento medieval, né? Ibérico, que não virou burguês, né? Que ele não quis virar burguês, ele quis continuar naquela nobreza cortesã, baseado em títulos de nobreza, fidalguia, hidalguia, marqueses, condes, tudo aquilo a gente já sabe, né? E sempre o ibérico sempre viu muito mal o trabalho manual, ou o trabalho de o cara que vende alguma coisa, o cara que vende comida, o cara que vende um terno, o cara sempre viu aquela coisa, né? Tem casos aí bizarros de pessoas que trabalharam nas coroas aí que achavam que só pela pena tu podia viver, né? Só com um cargo público e esse tipo de coisa, né? Que só isso era valoroso e tá lá numa corte decadente lá, não fazendo nada, ocioso, ao invés de ficar tentando produzir algo aí, tá indo pro futuro, né? No progresso. E ele faz um levantamento de tudo isso, fazendo uma crítica à igreja, a partir do Concílio de Trento, de certa forma elogia as reformas protestantes, né, que os países que adotaram as medidas, a religião protestante prosperaram, né, de certa forma, e os países católicos ficaram numa certa ruína, assim, no campo intelectual e econômico. E ele faz isso, né? E eu acho que depois que eu fiz esse trabalho, esse artigo, eu posso colocar lá para vocês, ou me peçam pelo direct, eu mando por WhatsApp ou pelo e-mail, ele conta muito da nossa realidade brasileira, né? Que a gente tem uma coisa muito de títulos ainda, né? Que é o cara é formado em Direito, ele tem uma carteirinha da OAB hoje, é como se tivesse um título de nobreza, né? Como, por exemplo, eu já vi mulher dar carteiraço, vi na TV, uma mulher dando carteiraço que disse assim, olha aqui, eu sou arquiteta, tipo, e daí, sabe? Coisas desse aspecto ainda, e o trabalho manual ainda é mal visto, né? Tu ainda... As pessoas se acham superiores por algum aspecto de meu filho é de boa família, ele faz direito, meu filho vai ser médico advogado, né? A questão Esaú e Jacó, né? Total, assim, Machado de Assis, o filho ou tu tinha que ser médico ou advogado para tu ser alguma coisa dentro de uma sociedade que via valores ainda de espécies medievais, né? Não mais burgueses, né? Porque o mundo já era um mundo burguês naquela época, em 1870, e Portugal e Espanha parecia que viviam ali naquele mundo ainda com viés medieval, né? Que a corte, títulos de nobreza ainda, né? Então acho que o Dead Fish, desde que eu escuto, assim, claro, 2005, lá quando tinha o MTV lá, que eu alugava lá no MTV 2005, lá que tinha, eu alugava em 2007, sei lá, 2008, quando eu aluguei lá pra ver, ou quando eu vi os primeiros clipes do 0 e 1 lá, eu não tinha essa noção, mas depois que eu comecei a estudar, eu vi que o pensamento da Península Ibérica ainda reflete muito, né? Na cultura do funcionalismo público, na cultura do cargo, né? Na cultura de promotor. Meu pai é promotor, meu pai é médico, então, tipo, essas coisas ainda. Minha filha está estudando, minha filha vai estudar bem, ela vai fazer direito, vai fazer medicina, ainda tem algumas coisas, né? Isso entrou no imaginário brasileiro da classe média, né? Da pseudo classe média brasileira. Então eu fiz um texto do Dead Fish até um tempo atrás, que eu vou ler aqui, que eu fiz só com as letras, né? Que é em volta desse artigo que eu fiz, que é aqui. Dead Fish oficial e os resquícios da Península Ibérica. O universo binário de 0 e 1, estamos a 912 passos da utopia. Pode ser a clássica do Tomás Moros ou aquela do Eduardo Galeano, que dizia se afastar a cada 10 passos dados. A mentalidade tacanha da Península Ibérica, que se negou a jogar o jogo das nações europeias ocidentais, recusou-se a ver a inevitável mudança e perderam seu título de proprietários do terceiro mundo. E nesses fragmentos de um conflito eminente entre as nações da época, ibéricos foram o melhor exemplo a não seguir.
Depois de tanto sangue nas mãos, ibéricos se viram em queda livre com o seu pensamento obsoleto. Ficaram sem a recompensa de terem sido os precursores dos mares. A receita para o fracasso foi prescrita por portugueses e espanhóis. Parece que seguimos à risca a obrigação até hoje de sermos os subprodutos do erro. Rei do açúcar, rei das Minas Gerais, rei do café e aqui no Rio Grande do Sul, o rei do charque, né? Fizeram a compra da autonomia de milhares e milhares de exércitos de um homem só. Hoje nos é ensinado de modo didático, é simples e didático, diariamente, que somos descartáveis. Precisamos de um diploma para seguir a trajetória do cidadão padrão, que tem os seus sonhos colonizados como uma urgência do ideal da sua vida. Siga tudo e para ser bem-vindo ao Clube da Etiqueta Social. Vá atrás daqueles que conquistaram a vitória. A herança do colonizador acabou por direcionar toda a nossa história. Temos vontade de modificar esse tão certo que nos foi colocado, porém nos falta força. Os pobres cachorros são filhos do sonho médio, que vejo como resquício do pensamento socioeconômico ibérico, onde o cidadão não almejava ser burguês, que era a tendência da época, mas sim ser um nobre. Mesmo que ele comprasse o título de nobreza, fosse uma nobreza decadente e tal, a imagem era tudo, né? Ser bem visto, né? Numa sociedade com um ideal diferente, né? Comprar títulos de nobreza para inserir-se no mundo de corte decadente, indo contra os valores do comércio pujante, não sei se escrevi pujante certo, burguês daqueles séculos. Atraso. Os títulos nobiliárquicos dos séculos atrás se transformaram no pensamento bacharelesco do médico, advogado, do engenheiro que povoa o ideário do nosso país. Diplomas universitários são usados de maneira, a meu ver, errada. Eles servem antes de qualquer coisa como forma de ingresso no status quo da pseudo-elite classe média, Isso continua. Então, esse texto aí eu falo bem sobre isso, né? Várias vezes é difícil a gente falar sobre a mentalidade da classe média do Brasil, né? Que valoriza certas coisas e não quer olhar para a realidade social do país, né? Que é um país que está sofrendo aí com a desigualdade social, que ele quer conseguir o seu cargo aí um bom cargo, ele quer ostentar certas coisas também, né? Ele não quer uma inclusão, né? Acho que ele não quer ele também ele não vê certas coisas, ele tem um pensamento, creio que é um pensamento ainda que ele vê coisas que estão meio, eu acho que o mundo mudou, né? Acho que essas coisas mudaram. Mas as coisas, meu filho é de boa família, ele estuda direito. Eu já vi certas coisas desse aspecto, assim, falando em boa família, estuda direito, e daí valores, né? Tipo assim, ele vai entrar no exército, agora ele conseguiu um cargo no estado, agora ele está trabalhando de promotor, agora ele está conseguiu um cargo, passou no concurso público e está trabalhando no estado, agora ele está de contrato de confiança de algum político, todo esse espectro, né, que a gente, de herança ibérica, que, se tu for ver do México aqui até a Argentina, a gente tem uma coisa bem igual, assim, né, a distribuição de terra completamente errada, a terra em poucas mãos, né, o regime de uma oligarquia que manda no país, aí, seja no México, seja no Brasil, são poucos, né, a oligarquia vem de poucos, né, a palavra oligarca vem de um governo de poucos, né, e eu acho que é sempre assim, né, o Brasil, a Argentina, o México, a Colômbia são um governo de poucos ainda, né. Eu não sei como é que funciona em Portugal e Espanha, mas creio que a América Latina sofre isso com uma grande concentração de terra em poucas mãos, né, um governo de poucos. Essa coisa que o cargo ele te dá, se tu tem um tipo de cargo público, se tu é um político, ou se tem a posição social que tu conquista a partir de um nome, né, de um rótulo, né, não pelo que tu é, né, não pelo que tu fez, e ver mal os trabalhos, essa coisa eu não sei o que tem isso com, eu quero abrir uma loja, não, abrir uma loja não é legal, isso tu vai ser vendedor não é uma coisa boa, tipo assim, ser um pequeno burguês ou abrir um pequeno negócio não é uma coisa boa, é melhor tu pegar e trabalhar no serviço público e ter um cargo e ser bem visto, né? Então essas coisas eu ainda não consegui entender. E eu acho que essas coisas ainda são muito complexas. E eu acho que eu tinha que ter feito esse vídeo aqui, e um abraço pro
o Rodrigo, pro Aliande, pro No, pro Marcão, pro Fio, pro Hóspede, pro Rick, pro Moderno, Murilo e outros todos aí que participam aí do Dead Fish, que sempre nos ajuda aí com esse questão da mentalidade ibérica ou a mentalidade sul-americana ou latino-americana, que eu acho que é um dos grandes problemas nossos, assim, essa nossa mentalidade, que corrompe todos os nossos valores e coloniza e faz o nosso modo de vida, o nosso modo de pensar uma coisa ruim até, sabe? Tipo, valores baixos, assim, valores que eu acho que tem muito problema com a mentalidade. Eu acho que isso muda muito todas as nações e todas as coisas.